Olá, o meu nome é Luís Rego, nasci em Ponta Delgada, já no longínquo ano de 1975. No início da década de 80, mudei-me para Lisboa. A minha mãe mudou-se para Lisboa e acabei por ir com ela. Vivi grande parte e fiz, portanto, o meu percurso escolar e académico em Lisboa, e depois, logo de seguida, comecei a trabalhar numa agência de publicidade, a Macan, onde exerci a profissão de copywriter, portanto, redator publicitário de anúncios, e regressei aos Açores em 2008, se não estou em erro, portanto há cerca de 12 anos, e 4 anos mais tarde tive uma espécie de estreia literária com o livro Arranha-Céus Horizontal. Eu costumo dizer na brincadeira, é uma espécie de deformação profissional, porque pronto, a profissão de redator publicitário é precisamente de escrever, e é o exercício da escrita. É uma escrita a soldo, é uma escrita, nós somos pagos para escrever aquilo que os nossos clientes pretendem, falar bem dos produtos deles e dos serviços deles, e portanto o gosto pela escrita, eu não posso dizer que tenha nascido aí, mas como lado formativo e lado que me fez verdadeiramente apaixonar pela escrita foram esses anos que fui desenvolvendo o meu trabalho enquanto redator publicitário. Até este momento tenho 3 livros. Aquele que eu já falei, que foi em 2012, o Arranha-Céus Horizontal, é um livro infantil. Depois, mais tarde, em 2018, aqui a Fajã de Cima, que é um livro, eu não gosto de enquadrar, são tecnicalidades da escrita, eu não gosto de enquadrar nem como um romance, nem como uma pequena novela, mas também não é particularmente um livro de contos, porque existe um fio condutor entre todas as histórias que se passam, mas basicamente são pequenos retratos do cotidiano, ligeiramente surrealista, das coisas que se passam na Fajã de Cima, onde o campo cria-se ali a fronteira entre o campo e a cidade. Depois, em dezembro de 2019, portanto, há relativamente pouco tempo, publiquei este livro, Um Natal nos Açores, ou como o Pai Natal trocou as botas de cano pelos chinelos, que tive a ajuda da Sara Azad a nível das ilustrações, e é um livro que retrata, portanto, a viagem do Pai Natal, a viagem que o Pai Natal faz até aos Açores para distribuir presentes, e ele acaba por se apaixonar aqui um pouco pelos nossos recantos e acaba por decidir ficar aqui a viver, a tomar banho nas caldeiras, a comer chicharros no Mané e a passear de tuk-tuk nas 7 cidades. Eu acabei por não mostrar esse, já agora aproveito e mostro que é o primeiro, o Arranha-Céus Horizontal, que tem uma encadernação muito diferente do normal, porque ele abre assim em folga, como se fosse mesmo. Portanto, é um livro na horizontal. Aqui a inspiração, eu considero que em 2012 ainda estava muito ligado ao mundo da publicidade, e aqui surgiu a ideia para esse livro. Basicamente foi por causa da Frederica, é a minha enteada, e eu achei graça pela altura que nós começamos a viver juntos. Eu comecei-me a perceber que as crianças, como têm até determinada idade, têm dificuldade em ter a noção do tempo e das distâncias. Eu percebi-me que sempre que íamos de carro de A para B, de um ponto para o outro, era quase como se estivéssemos num elevador, portanto, ou seja, aquela distância e aquele tempo que era percorrido é muito curto, era muito curto aos olhos dela, e isso foi, digamos, a ignição que me fez pensar que seria giro o conceito de uma espécie de um arranha-céus ou de um elevador que vai parando nos mais diversos sítios. Por acaso é curioso, porque é aqui na cidade de Ponta Delgada, portanto vai parando nos mais diversos sítios que fazem parte também do cotidiano dela, ou seja, a escola, aqui o pátio e o Teatro Micalense, onde íamos andar de bicicleta, a praça, o trabalho da mãe, inclusive o meu trabalho. Ou seja, é um livro que tem essa estrutura bastante linear e bastante simples, e que surgiu. Eu não posso dizer, porque eu não tenho assim uma grande crença na inspiração. Eu acredito profundamente no trabalho, no racional que está por trás do trabalho. E a inspiração, se nós ficarmos sentados à espera da inspiração, a gente não vai sair dali nunca. E portanto foi mais a observação que me fez chegar à conclusão. E depois, pronto, como ela era uma criança que também
estava mais ou menos na idade de aprender a ler. Eu achei que era interessante, porque com certeza queria marcar um momento na vida dela, e tenho a impressão que terá sido, embora já esteja também um pouco afastado, e lá está, na vida de uma criança, 2012 para 2020 são 8 anos, isto já é assim tipo um meio século para uma pessoa normal, mas tenho a certeza que, pronto, fica aqui pelo menos a prova, e que um dia ela mais tarde pode recordar com algum carinho disso que fez, por isso, porque foram essencialmente as minhas motivações, tanto é que é uma edição de autor, não tem aqui nenhuma editora por trás. Depois, então, com o tempo, fui-me afastando da publicidade, embora nunca totalmente. Há sempre uma parte umbilical minha ligada com a publicidade. Portanto, ainda hoje faço trabalho a nível de publicidade e redação publicitária, mas tenho uma ligação emocional muito menor, e também a nível da minha própria entrega é completamente diferente, porque infelizmente nessa profissão nós somos educados a funcionar um pouco como um médico ou uns bombeiros. Temos de estar sempre disponíveis, quase 24 horas por dia, os serões são constantes, e eu ao não ver a relevância nisso, e muitas vezes ter feito serões completamente em vazio, acabei também por cansar-me um pouco disso, e fui-me afastando. E foi mais ou menos nessa altura também que comecei-me a integrar mais numa ideia de uma escrita mais livre, de uma escrita sem patrões, digamos assim, sem ninguém a dizer o que é que eu deveria dizer, ou em determinados contextos deveria aparecer e dizer o que deveria dizer. E foi aí que me fui aproximando, lá está, de uma escrita mais livre. Tive inicialmente um blog, depois também um blog relacionado mais com gastronomia. Foi uma altura também que eu estava mais ligado enquanto hobby, meramente enquanto hobby, mas pronto, tinha ali alguma regularidade de publicação, e depois acabei também por me cansar um pouco do registro do blog, e então comecei a trabalhar aqui mais no livro da Fajã de Cima. Foi uma altura que eu estava a viver lá em cima, na Fajã, e mesmo ao pé do clube de ténis, e ia muitas vezes tomar cerveja ali a um cafezinho na rua direita da Fajã de Cima, e acabei por me enturmar com as pessoas, que acho que eu, como qualquer pessoa mais ou menos sociável, acaba por acontecer, e tanto e achei graça, e foi isso que também despoltou um pouco o conceito desta obra. Teve graça porque tanto convivia com um lavrador que estava a vir de cima com botas de cano, e entrava para beber uma cerveja ao fim do dia com bilhas de leite, e com o jipe cheio de porcaria e de lama e de tudo mais, e tanto entrava um senhor de fato que trabalhava num banco, ou era advogado ou arquiteto num sítio qualquer, e esse choque, não é? Essa fronteira. Até tenho uma definição engraçada. Eu criei uma definição de uma espécie de um equador que começa à porta do café, dá a volta à esfera terrestre e volta a parar na porta de trás do café, e é essa fronteira que para um lado está o campo, para o outro está a cidade, e ali é uma espécie de uma quinta dimensão onde se funde isso. Daí também a temática da capa, que no fundo é uma fusão simbólica entre umas botas de cano e uns saltos altos, e isso criou depois uma série de histórias, uma série de quadrinhos surrealistas. Por exemplo, passa por uma visita póstuma do Fidel Castro à Fajã de Cima, que é organizada pelos moradores da freguesia, e portanto esses lives acho que vão contribuindo também para conferir uma ideia de humor que muito me agrada, que já vem também, lá está, da minha veia de publicitário, que nós procuramos frequentemente o humor, e essa procura nunca cessou, e também está aqui bastante patente neste livro. Claro que tem uma profundidade maior do que um livro infantil. Depois então, lá está, em dezembro de 2019, no último Natal, em parceria ou em colaboração com a Sara Azad, nós criamos aqui um Natal nos Açores, ou como o Pai Natal trocou as botas de cano pelos chinelos, e pronto, acho que as ilustrações conferem-lhe uma característica. Posso mostrar aqui também, assim, só en passant, conferem-lhe umas características, porque ela é praticamente a preto e branco, com um traço um tanto ou quanto naif,
e temos aqui retratada, por exemplo, a Calheta Antiga. Isto também, a nível, lá está, dos tais apontamentos surrealistas que estão sempre patentes na minha escrita. Eles têm a opção ou desembarcam na nova Calheta, que é aquela desgraça que está ali feita, ou desembarcam na Calheta Antiga, e eles optam por desembarcar na Calheta Antiga, e depois logo descobrem o mané cigano e começam a comer chicharras e a beber vinho cheio com laranjada, e depois a história vai-se desenrolando até ao dia de Natal, onde as prendas são distribuídas com a ajuda de um gnomo, que é uma baleia gigante, que é um cachalote gigante que os ajuda a distribuir as prendas, e eles acabam todos por ficar amigos e no fundo, gozar um pouco daquilo que são os grandes atributos aqui da nossa ilha e dos Açores também, os banhos termais, a gastronomia, os banhos do mar, e a minha inspiração também aqui voltou a ser... Os livros infantis são basicamente para os meus filhos. E, entretanto, nasceu o António e o Sebastião, já depois aqui do lançamento do primeiro, e eu quis fazer isto para eles. Eu quis fazer isto como uma memória do pai, uma memória de coisas que eu fiz durante o meu tempo, o meu percurso de vida, que eles agora se calhar são pequeninos demais para apreenderem tudo o que eu fui fazendo ao longo da vida, e isto acaba por ser um registro. É claro que aqui já não é uma edição de autor, foi editado pela minha editora, a Letras Lavadas, com quem editei a Fajã de Cima, e depois também dei uma oportunidade de editar este livro infantil. É claro que também depois acabou por ter outro alcance e outro espectro a nível comercial, não é? A Fajã de Cima, por exemplo, foi lançada em Lisboa e no Algarve, na FNAC no Algarve e na livraria Ferran em Lisboa. Este livro acabou por não ir, porque infelizmente as ilustrações ficaram prontas mesmo à última da hora, e portanto não deu para ter o plano estratégico de pôr em Lisboa, mas esperemos, agora ninguém sabe muito bem o que é o futuro, mas esperemos que se calhar este Natal eu consiga pôr no circuito comercial nacional. Então, neste período de confinamento que tivemos em casa, dá para valorizar verdadeiramente o trabalho que se desenvolve nas escolas através dos professores e dos auxiliares, e realmente é difícil, não posso dizer. São inspiração enquanto pequenas criaturas que eu amo incondicionalmente, e portanto, lá está, e tenho prazer de deixar este registro de coisas que eu fiz, mas a minha inspiração é o trabalho, é mesmo o prazer que a escrita me dá. É uma coisa muito... É um trabalho muito difícil. Todos os trabalhos são difíceis, e acho que temos que demonstrar sempre respeito por todas as profissões, mas é um trabalho muito solitário, e somos nós e os nossos poucos neurónios, não é? Mas o prazer que dá ver um texto, uma ideia crescer e desenvolver-se, um conjunto de personagens que vão ganhando vida própria, e que vão acontecendo coisas que até próprios escapam ao meu controle, por uma questão de racional, devem seguir um determinado percurso e muitas vezes escapam o controle, mas isso é giro, ir atrás e tentar justificar e tentar fazer pontos que tornem um racional uno, apesar de haver aqui coisas muito parvas, não é? Ligadas ao próprio movimento surrealista. Parvo não é a palavra certa, mas digamos descabidas, não reais. Mas apesar de tudo, há uma linearidade racional que obriga a esse esforço, e isso no fundo é o que me dá prazer, é ver, por exemplo, um personagem encurralado numa situação e tentar imaginar uma situação da qual eu consiga tirá-lo dali e dar continuidade à história com alguma credibilidade. Eu sou um leitor fervoroso, embora estes últimos tempos tenha sido um bocadinho mais difícil manter o meu ritmo de leitura. As bibliotecas davam também uma grande ajuda, porque em casa com as crianças às vezes fica difícil, e aqui consigo ter, eu estou a cerca de 400 metros de casa, e portanto é quase como uma extensão de uma sala na qual eu posso vir com toda a paz. Eu tanto estou a ler um livro, e a forma como ele está escrito puxa muito por mim, e no fundo apela à imaginação, como há livros talvez mais secos, mais que se calhar em si não apelam tanto à imaginação, mas acabam por dar aso a essa imaginação, porque os livros menos descritivos criam um espaço conceptual mais frio, mas mesmo assim obrigam a usar um pouco a imaginação. Por exemplo,
um escritor que eu admiro e que é um bocadinho conceptual, é o Gonçalo M. Tavares. E nós, a determinado ponto, ficamos um pouco perdidos, porque os espaços são tão conceptuais que dá-me a ideia que os personagens podem estar numa caixa, fechados, sem mais nada, e a história a desenrolar-se na mesma, mas acho que faz parte da condição humana, mas eu não consigo, imagino sempre uma rua, um caminho, um prédio, nem que seja uma ambiência, uma cor, um cheiro, e portanto, e depois dando um exemplo do contrário, o Afonso Cruz, que já é muito menos conceptual que o Gonçalo M. Tavares, e que eu não preciso de fazer nada porque aquilo verte à minha frente, aquilo é uma jarra de flores do Van Gogh a vibrar à minha frente, e portanto eu não preciso de fazer um esforço tão grande de recorrer à imaginação, porque o Afonso faz esse trabalho brilhantemente, diga-se de passagem, por mim. Por isso eu acho que pode acontecer um bocadinho dos dois, e eu diria que é nesse sangue convívio de leitura que nós também vamos crescendo enquanto leitores, e o nosso perfil enquanto leitor se vai mudando, e vamos atrás das coisas que gostamos e atrás das coisas que nos dão prazer. E nesse caso, esses dois, em registros completamente diferentes, são dois escritores que eu admiro muito e que me fazem apelar à imaginação e usar a imaginação. Muito obrigada. Obrigado eu pela oportunidade, uma boa tarde a todos.